Oi sumidos, tudo bom? Eu sou o Celso, e bom, o sumido no caso sou eu, mas enfim. Faz tempo que eu não trago Jojo aqui no canal, na real faz tempo que eu não trago nenhum vídeo, mas enfim, desconsidera. Então eu tô trazendo uma história de um doujin onde eu mostro o que aconteceria em um fight entre Jill e Cars. E não, eles não vão se beijar. Os créditos desse mangá, desse doujin, vão estar na descrição. E eu acho que eu não deveria, mas eu vou contar um pouquinho dos personagens. Afinal, vai que alguém não viu a parte 2 ou 3, ou não conhece nada de Jojo e só leu o mangá da parte 7. Enfim, tem várias possibilidades para não ter lido o Jojo. E, bom, antes de eu continuar, eu quero falar que essa explicação ela vai ter spoiler. Na real, o vídeo inteiro é um grande spoiler. Então, se tu se incomoda com spoiler, vai ver Jojo ou lê o mangá, enfim, e depois volta aqui para continuar, porque vai ter spoiler do começo ao fim. Bom, a explicação do Jill ali, caso você não se lembra ou não se importa com spoiler, Jill é um vampiro. Ele é inimigo nas partes 1 e 3. Ele possui um stand e tem poder de parar o tempo e ele dá socos muito rápidos. E eu acho que do Jill é isso. Quanto ao Cars, ele é o inimigo da parte 2. Ele é o criador da máscara de pedra que transforma as pessoas em vampiros. E no mangá ele atinge o poder máximo, se tornando a forma suprema e tal. Mas aqui ele é o Cars, acho que do meio da parte 2. Então meio que ele não tem a forma suprema, ele é um pouco menos apelão. Até porque se ele fosse a forma suprema não tinha nem chance pro Jill. E essa história ela se passa claramente ali no universo de Eyes of Heaven, que pra quem não sabe é um jogo de luta que mistura o universo do Jojo. Tem personagens de diferentes timelines, diferentes universos, eles se encontram e gerou muito fanservice. E se quiserem eu posso trazer um vídeo falando sobre o jogo ou sobre o Jill que tem nesse jogo. Enfim, vamos avançar finalmente pra batalha, parar de enrolar. E o que acontece é que a gente vê os dois logo de cara, assim, num cenário que lembra bastante aquela prisão da parte 6, a Green Street Prison. Vemos os dois combatentes se encarando. O Joe está um andar acima do Cars, sentado ali esperando, naquela pose de sempre. Só que conhecendo o Cars, ele ataca primeiro. Ele não tá nem aí, ele destrói o prédio. Só que pro Jill, tanto faz quanto tanto fez, ele é mais ágil. Então ainda no ar, ele usa o seu time stop pra chegar perto do Cars. E ele usa o famoso ataque das facas, onde ele joga diversas e diversas facas. E algumas param bem perto dos pontos vitais do Cars. E nisso o tempo volta a correr. E o Cars ele nem entende o que tá atingindo ele. E o Jill olha que derrotou seu inimigo. E como vampiro que ele é, ele resolve sugar a energia vital da sua presa. Mas algo não sai como esperado. Afinal, a gente tá falando do Cars, né? O criador da máscara de pedra. E ele começa a absorver o Jill, assim como o Santana fez no México. Então, parece que as condições de vitória elas mudaram e o Jill fica muito assustado com isso. Algo do gênero nunca tinha ocorrido pra ele. E no desespero, ele invoca o The Word e corta sua mão fora. O Cars ele termina de absorver a mão do Jill e ambos ficam animados, afinal a luta vai ser intensa. O Jill invoca novamente seu stand e o Cars avança. Quando ele vai dar um soco no Jill, ele é parado pelo stand e o Cars não entende muito o que está acontecendo. Nisso o Jill aproveita para dar um chute na cara do Homem do Pilar e aproveita para sair da batalha. Nisso o Cars fica sem entender o que está acontecendo porque o Jill saiu fora e o Jill aparece com um tratorzinho que o Mister fica muito puto com o número 4 ali que tem ali. E que eu fiquei meio chateado por não ser o Road Roller, né? Mas enfim, ele joga um tratorzinho e começa a socar pra explodir. E o Jill começa a rir, afinal seu adversário ele foi facilmente vencido. Nem o de Otário foi tão fácil. Só que a felicidade dura pouco e o Jill fica em choque. Cars aparece atrás dele, perfurando seu peito com uma de suas poderosas lâminas. E pra piorar, o tratorzinho ele explode com o Jill voando longe. O Jill não podia estar na pior. Ele não tinha uma mão, o peito dele estava sangrando, ele estava machucado por conta da explosão e não tinha ninguém em volta pro Jill sugar a energia. Então ele olha pra cima somente pra ver que o Cars está ali, sem nenhum arranhão. Quando o Cars aproxima a lâmina do rosto do Jill e vai decapitar, uma espada para o ataque. E o Cars não entende quem é aquele ser tão poderoso que parava a lâmina de um cara que era quase um deus. E nisso a gente vê o Jill muito surpreso. Afinal, aquela era a silhueta que ele jurou que nunca mais ia ver. E acontece que o Salvador é ninguém mais, ninguém menos que Jonathan Joestar, o primeiro Jojo. E por favor, editor, coloca o tema do Jojo
pra muito obrigado. Vai ficar épico esse momento. Isso o Jill não crê no que tá vendo. O Jonathan tá ali de pé, protegendo ele. Caso era o homem que ele tomou o corpo, ele tá ali. Não era tipo um pesadelo ou algo do gênero. Não, ele realmente tava ali, era o irmão dele. E ele ri, porque agora sim ele ia conseguir derrotar o Cars. E o Cars se anima ainda mais. Afinal, o homem ali presente parecia familiar. Ele lembrava muito aquele homem que tinha atrapalhado seus propósitos. E agora ele poderia se vingar. Afinal, o Joseph foi um pé no saco pra ele. Nisso, o Jill e o Jojo avançam com tudo. O Jonathan joga facas em Cars enquanto ele tá se defendendo. E o Jill aproveita nisso para dar um soco traiçoeiro acertando o olho de Cars. O Cars aproveita nisso e corta o peito do Jill. Só que ele acaba virando de costa pro Jonathan, que usa suas forças para aceitar o Cars. O que ele não esperava era a reação do vilão. Ele usa as lâminas para quebrar a espada do Jojo, mas as suas lâminas quebram junto. Algo bom pro Jojo, eu acho. Mas pro Cars ele não tá nem aí, e afinal ele consegue agarrar o pescoço da sua vítima. Só que quando ele vai matar o Jojo, o Jill para o tempo, joga uma das lâminas no braço do Cars e faz com que ele solte o Jojo quando o tempo volta. E após entender o que aconteceu ali, porque o Jojo não viu nada do Jill jogando a lâmina, o Jojo ele aproveita a oportunidade para segurar a lâmina que havia perfurado o Cars e ele aplica a mão. O Cars ele então grita de dor tão forte que uma pedra do prédio cai em cima do Cars. E meio que essa foi a derrota do vilão. E aí o Jill, ele tá ali fraco, tá com o peito cortado, ele tenta se levantar e quando ele olha pra cima, em vez de ver o Cars, né, de novo, graças a Deus não era, ele vê o seu irmão, mas ao invés de atacá-lo, ele estende a mão pra ajudar. O Jill, ele engole o orgulho e aceita a mão do rival, mas quando vai tocá-lo, o Jonathan vê o presidente Valentine e o seu stand Need for Speed e acaba lembrando os efeitos do stand, que já foram explicados antes. Que é assim, ó, quando duas pessoas que são a mesma, ou elas têm alguma semelhança ali, tipo, são duas versões diferentes, tá? Elas se encostam e dá merda. Então, instintivamente, o Jonathan dá um zoom point na cara do Jill pra evitar esse contato. E o Jill começa a chorar. Afinal, né, um doujin. E triste, ele ameaça jogar a lâmina em Jojo. E a última cena mostra o Cars embaixo dos escombros, mostrando que o vilão talvez tenha sido derrotado finalmente. E bom, essa foi a batalha de Jills contra Cars, e eu vou dizer que foi uma das melhores doujins que eu já li sobre o Jojo. E se quiserem, eu vou trazendo cada vez mais doujins, livros e mangás do universo do Jojo. E bom, o link, como eu falei, do criador tá ali na descrição. Inclusive ele fez um doujin incrível do Stroheim enfrentando o Prosciutto. Eu gostei bastante dessa HQ, sabe? E acontece assim, ó, que tanto essa quanto a do Stroheim, elas me deixam bastante feliz, porque eu gosto muito da história do Eyes of Heaven. E ver uma história que se passa desse universo, bem paralelo ali, ela me deixa muito animado. E bom, tem um doujin. Esse doujin, ele tem um extra bem engraçado. Eu digo que é bem engraçado não porque eu consigo ler, mas por causa da reação dos personagens ali. Mas como tá em chinês, fica bem complicado de entender. E se vocês curtiram, eu posso trazer algumas outras histórias, desde mangás oficiais, novels, até doujins. Eu posso falar um pouco, com uma criticazinha envolvida. E se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Se gostou ou não, dicas, críticas, tudo é bem-vindo. Não esquece de dar o like, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque vamos ter muito Jojo aí mais pra frente. Eu tô voltando agora pro canal. E é isso. Essa foi a vez que o Cars inventou o Jill. Então compartilha com seus amigos e até a próxima.